Hoje, 14 de julho de 2011, Projeto Memória História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a SEMES, gravando no estúdio do Museu da Imagem e Som da Secretaria de Cultura de Santos, entrevistando o senhor Armando Gomes. Quem fala é Márcia Janete Sampaio, coordenadora do Centro de Memória Esportiva Museu Devaney, acompanhada do jornalista Lauro Tupino. Boa tarde, Armando, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Nós gostaríamos que você iniciasse o seu depoimento nos dizendo o local, a data de nascimento e o nome dos seus pais. Pois não, eu sou de 17 de março de 44, sou do signo de Peixes. Eu estou atualmente com 66 anos de idade. Meus pais chamam-se Armando Gomes Vieira e minha mãe Iracema Gonzalez Gomes. Depois do desquite dela, passou a ser só Iracema Gonzalez. Mas artisticamente ela era conhecida como Iracema Gomes também, porque minha mãe ela foi de rádio, ela foi uma cantora soprano lírico, ela fez rádio no tempo de Um Romance para Você, né, na Rádio Atlântica. Eu sou de uma família toda de rádio, né, eu sou primo de Norma Arias e Cisa Arias. Por laço umbilical, elas casaram também com dois radialistas. A Cisa Arias casou com o Vicente Aires, né? Ambos falecidos, tanto a Cisa como o Vicente. E minha prima Norma Arias casou com Carlos Calmon, também radialista. Então eu sou um fruto, né, de uma família toda ela radiofonizada, né? Eu não me tornei radialista, né? Eu nasci radialista, porque quando eu nasci, a minha mãe já fazia Um Romance para Você, né? Com Marcelino Santos, com Ibrahim do Carmo Mauá, com Antônio do Nascimento, com, enfim, aqueles nomes famosos que já se foram hoje. No momento que eu estou gravando, eles são apenas uma saudade, né? Mas eu sou realmente de uma família toda ela de rádio. Portanto, eu não me fiz radialista, eu nasci radialista. Você nasceu em Santos? Nasci em Santos, nasci na rua Amador Bueno, 352, onde era o Juvicol, não sei se ainda é atualmente, né? E você ficou lá até quantos anos? Depois eu saí, fui morar na Barão de Paranapiacaba, número 22, morei ali uns 20 e tantos anos, né? E depois dali casei em 1973, final de 73, estava me formando na faculdade em 73 e ali mesmo, nesse mesmo ano, finalzinho do ano, eu me casei. Me casei com Laura, que hoje tem o nome de Laura de Oliveira Gomes Vieira. Tenho 2 filhos e 2 netos, 3 netos, 2 netos, por aí. Então vamos voltar um pouquinho para a sua infância. Como foi a sua infância na cidade de Santos? A minha infância foi boa, eu estudei no Instituto Educacional, que hoje é Ginásio Independência, se eu não estou equivocado, na Conselheiro Nébias, próximo da Afonso Pena. E depois ali, quando jovem ainda, eu fui para o Colégio Santista. No Colégio Santista eu completei o ginásio, né? E findo o ginásio eu fui fazer o curso colegial, né? Hoje não existe mais, hoje é curso, na minha época era curso científico, né? Fiz o científico, os 3 anos respectivos do curso científico e tentei ser médico, mas eu fui reprovado no vestibular, né? De medicina, não consegui. Outros amigos meus foram em frente, o Eduardo Gazzi, um monte aí foi em frente. E eu então não tinha tendência, não tinha vocação para a medicina, né? Aí enveredei pelo caminho que já era da minha família, né? Ou seja, o caminho radiofônico, o caminho de rádio. Por isso é que eu sou pobre até hoje, né? Mas como eram as brincadeiras daquela época? Porque você morou no centro. Morei no centro. Na infância era o centro. Morei no centro. Mas peraí, vamos localizar Juvicol. Juvicol, indo daqui no sentido Cais, era depois da catedral, não é isso?
Não, você vai pela Conselheiro Nébias, você vai como sentido cidade do Cais. Aham. Quando chega Amador Bueno, Dobra à direita. à esquerda, para quem vai para a cidade, quem vem da cidade para a praia dobra à direita, quem vai para lá é à esquerda, né? E era logo ali na esquina, né? Eu me lembro que ali a minha mãe mandava eu comprar alguma coisa no bar ali, eu ia com uma cadernetinha, né? E ele dizia, pegou isso aí que eu marcava e eu voltava com a cadernetinha. Aquele bar que tem, até hoje tem aquele bar de esquina, Amador Bueno com o Conselheiro Nébias, né? Hoje você, para comprar alguma coisa, precisa RG, não sei o quê, e cartão disso, parece que fechou o cartão bar, viu? daquilo. Hã? Parece que o bar está fechado. O bar será que fechou? Me parece que fechou. É, porque aquele bar existia há mais de 60 anos, aquele bar ali, antigo. né? Famosíssimo, né? Aí depois eu mudei para Barão de Paranapiacaba, número 22, que na época era a Rua do Sol. Era a Rua do Sol. Hoje é Barão de Paranapiacaba. E ali eu fiquei durante uns 23, 25 anos, um bom tempo ali, quando eu me casei, em 73. Aí eu fui morar na Conselheiro Nébias 575. Perto da Faculdade de Direito ali, e de lá eu fui para o apartamento na Benjamin Constant, perto ali da Praça Palmares, né? Perto da Afonso Pena, ali onde fica a Benjamin Constant, e hoje, nesse depoimento que eu estou dando no ano de 2001, eu estou morando na Nabuco de Araújo, 545A. 2011. 2011, eu falei 2001, desculpe. Onde eu disse 2001, queiram ouvir 2011. E a juventude? Boa, muito boa, muito boa. Nossa Senhora, eu tinha um conjunto de rock, de dublagem, eu, o Buruga, o Paulo Roberto. Era Aliás, a minha mãe conta que nessa época que eu tinha o conjunto, ia para os bailinhos do It Club, né? Onde a gente ia dançar no It Club, né? A minha mãe conta que em muitas oportunidades ela pegava uma cadeira, descia e sentava ali na Amador Bueno. E vinha a vizinha dela com outra cadeira. E vinha não sei quem mais, e a minha prima, cunhada, e descia, e ficava ali várias pessoas na rua, com as cadeiras, todas elas, ao redor uma da outra, né? E hoje, se você fizer isso, você toma um arrastão direto, né? Não dá mais para fazer isso. Mas naquela época, as famílias, não havia muito negócio de televisão, internet, computador, era só telefone. A proeza da modernidade de 50 anos atrás era o telefone. Quem tinha, tinha. Mesmo assim, domiciliar, não havia celular. E, evidentemente, que era uma época muito boa, sem a maldade de hoje, né? Sem o... Romântica, né? Romântica, lírica, gostosa e, além de tudo, pura, né? Hoje você vê muita falsidade, muita hipocrisia. Não é ser saudosista. Não sou não, eu sou realista. Antigamente você não tinha a maldade de hoje, né? Para tudo. Hoje o sujeito pensa por ele e pelo que está perto dele e vai por aí afora. Naquele tempo não, naquele tempo eu era felicíssimo. Essa frase se aplica muito a mim. Eu era feliz e não sabia. Eu tinha tudo, eu esperava chegar o sábado, porque no domingo eu não tinha aula no Santista, então no sábado eu podia chegar até mais tarde, ia para os bailinhos do Elos Clube, para o bailinho do It Clube, né? E naquele tempo tinha muito aquela coisa de sexta super, sábado show, domingueira. Hoje não tem mais isso, né? De sexta super, sabatina musical, domingueira, não sei o quê. Hoje acabou, como os próprios clubes também estão se findando pouco a pouco. Mas na minha época tinha muito isso. No Atlético Santista, sexta super. Sábado, olha, sabatina dançante no It ou no Elos. Domingo, domingueira no Atlético. E era uma delícia, era uma delícia. E um dia e uma turma de 10, 12, de rapazes e meninas, né? Iam todos congraçados, congregados, né? Não só a pensamento, que era o da bondade, a pena de você fazer amigos, de você somar, né? Hoje a coisa está muito diferente. Hoje virou gangue. Virou gangue, é verdade. O seu conjunto tocava nesses... Não, era um conjunto de dublagem.
de dublagem. Nós tínhamos, em a Rádio Clube, tinha um programa de dublagem, que era apresentado pelo Nelson de Oliveira, fazia a galera do Nelson, né? Muita gente lembra, mas a maioria não lembra. E ele tinha programa no auditório da Rádio Atlântica, na Correia de Melo, número 1, se eu não estou equivocado. E também tinha um programa que era dividido com o Correia Júnior, né? Então era a dublagem, depois o Correia apresentava aquele programa de auditório. Armando, sem ser saudosista, vamos lembrar duas coisas aí. Primeiro, IT Club. Vamos localizar o IT Club. Hoje é um prédio. É um prédio, é. Esquina Bernardino de Campos. Com a Floriano Peixoto. Ali, aquele prédio ali, era o IT Club. Nossa, como eu dancei ali. Coisa maravilhosa. A turma toda ficava ali. Era muito bom. Outra coisa, você falou da velha Rádio Atlântica. Eu conhecia a Rádio Atlântica, que era aquele prédio grande. Quem fazia programa de esporte da tua área era o Hernani e o Paulo César Bacalhau. O Paulo César, já falecido, repórter de campo, Paulo César Bacalhau, né? E depois veio o Jorge Chamas, depois veio o Henrique Leles, né? Depois veio o José Liberato Scioli, eu trabalhei com eles todos, né? E com muito orgulho, né? Todos já se foram, né? O curioso, Armando, é que demoliram aquele prédio antigo e não fizeram nada. O que houve? É estranho. Outro dia meu filho me perguntou por que aquilo foi demolido e nada tem no lugar, né? Mas é a vida mesmo, né? Não ficou nada para contar a história, né? É na esquina do Palácio da Polícia. Isso. Ali em frente. Em frente à escola. Exatamente, ali. Ali, as pessoas talvez não saibam disso, né? Eu vou falar. Ali cantou Gregório Barros, ali cantou Nat King Cole, Ângela Maria, ali cantou Aguinaldo Timóteo com 26 anos, 24 anos de idade, ali cantou, esteve o Xavier Cugat, porque ali eram grandes ídolos que eles vinham a Santos e tinham 2 locais para eles irem, no cassino do Ilha Porchá ou então na Rádio Atlântica de Santos. Era uma coisa impressionante. Que era da família Bacará. Isso, da família Bacará, né? Que existem até sobrinhos ou netos até hoje, eles estão aí, né? Uma família maravilhosa. O que mais que eu poderia acrescentar nesse depoimento? Você disse que tentou a medicina. Foi. Aí você, então, depois decidiu vir para o rádio. Como foi esse início? Que você chegou no rádio? Você sabe que eu tenho uma foto minha, a pena que eu não trouxe a foto, poderia até ter trazido, porque eu tenho a foto. E a minha mãe está grávida de 3 meses, dito por ela, né? E essa foto, ela está ao lado, ela está fazendo, tem um microfone, enorme microfone, né? Aquele microfone que caía de cima, né? Era Um Romance para Você. E ela está nessa foto, ela fala, olha, você está nessa foto. Digo, não mãe, mas aqui só tem 2, você está na minha barriga. Então, eu sou radialista antes de nascer. Antes de nascer, eu sou a coisa que é verdade verdadeira. Desculpe a redundância. Verdade verdadeira. Eu sou radialista antes de nascer. Aquela foto eu tenho até hoje, disponibilizo até para você essa foto, porque na realidade ali eu já frequentava a rádio. E tinha aquela coisa, né? A minha prima Norma Arias namorava com o Calmon. Eles eram jovens ainda, o Lauro deve lembrar bem. Eles eram jovens ainda, depois vieram a casar. Aí a Cisa, posteriormente, a Cisa Aires, que é a irmã da Norma, veio casar com o Vicente Aires. Ficaram casados acho que 30 anos ou mais. Então era tudo rádio, era programa de auditório, era novela, eram programas musicais, né? E eu me lembro que eu já fazia rádio, né? E uma vez o Correia me chamou se eu queria fazer um programa domingo à noite lá. E eu fiz um programa chamado Armando Show, um show armado para ser um entretenimento dominical. Era sublime, romântico, né? E a gente tocava as músicas, algumas curiosidades no meio, né? Algumas falas que ficavam naquele ato de uma música para outra, né? Era um programa gostoso também, um programa de rádio. Porque o rádio tinha muita força. O rádio era um canhão, né? Era um canhão o rádio. Hoje o rádio é uma escopeta, né? O canhão é a TV, a internet, nos tempos modernos. Mas o rádio teve uma força
impressionante. No meu programa eu recebi vários artistas, eu recebi Martinha, Erasmo Carlos, eles vinham divulgar seus respectivos discos, né? Cheguei a ver Antônio Marcos ainda solteiro, participava daquele conjunto Os Incríveis, né? Que era o do Antônio Marcos. Aí ele conheceu a Vanusa, casou, mas eles todos vinham a Santos divulgar seus discos e passavam nos programas, porque Santos era uma praça muito grande. Santos, depois da capital São Paulo, era Santos, né? Hoje, talvez, Campinas, Santo André e outras cidades sobrepujaram, né, a cidade de Santos em matéria de compra, de comercialização. Mas os discos eram muito vendidos aqui. E eles vinham a Santos divulgar seus respectivos discos com os respectivos funcionários da RCA, da Chantecler, da Copacabana, as marcas todas de discos que vinham na época. Armando, houve uma época, vamos nos reportar 50 anos atrás. Hoje, quando você está em algum evento, o cara olha para o relógio e diz assim, vou embora que está na hora da novela. O rádio exerceu esse papel durante muitos e muitos anos. E me permite fazer mais uma colocação. Entre esses nomes que você lembrou, você esqueceu de um, do Zé Gomes. Ah, sim, foi prefeito de Santos, o Zé Gomes foi vice-prefeito, depois assumiu no falecimento do Lascala. O Lascala era o prefeito e dias antes do Lascala assumir, ele teve um acidente, a porta abriu e por azar ele bateu com a cabeça num paralelepípedo, né, quando a porta abriu e veio a falecer. E o Zé Gomes assumiu. Então o Zé Gomes era um radialista que tornou-se prefeito da cidade. Assim como tivemos um radialista que tornou-se vice-prefeito da cidade, que era o Jaime Pérez também. O rádio era muito importante, ele fazia políticos, né? Tivemos o Nelson Machado, que foi vereador. Enfim, o rádio, ele era um manancial tão grande que você tinha uma popularidade. O que o Lauro colocou agora é muito fácil de você colocar. Hoje você tem a TV, mas naquele tempo você tinha rádio. O rádio fazia o trabalho que hoje faz a TV, na novela, nos informativos, nos programas musicais. Globo de Ouro, com os artistas todos cantando, isso era feito no disco, né? Nós tínhamos a grande parada musical, domingo, começava às 10 horas da manhã e até 2 horas da tarde. Você começava com as 80 a mais da semana, né? 81ª colocada, 79ª, e a gente ficava esperando qual era a campeã da semana. Olha que bobagem, hoje em dia é bobagem, mas naquela época era fantástico. Você almoçava ouvindo rádio. Era impressionante, o rádio era... Eu veja bem, hoje eu sou radialista, jornalista e faço TV. Mas eu sempre digo, e não tenho nenhuma vergonha de falar, entre fazer rádio, jornal e TV, o que mais me fascina é o rádio. O rádio é impressionante, o rádio ele é fascinante, e o rádio ele é o aprendizado maior para a TV e para o jornal. Muitas coisas que você senta para fazer a tua matéria são termos que você rebusca na tua memória que foram usados no rádio. Televisão, você faz TV, aí você rebusca termos e conotações que foram usadas no rádio. Então o rádio é o pai de tudo. O rádio é a viga mestra. O rádio é o tutor da TV e do jornal. Não tenha dúvida nenhuma disso. E ainda é o veículo mais rápido. Mais rápido. Quando teve um apagão aí, no tempo do apagão, era um radinho de pilha que resolvia lá no sertão, né? Lembra o apagão no Brasil inteiro? E o radinho de pilha que resolveu o problema todo de muita gente na época em que houve o apagão, né? Eu sou meio suspeito para falar de rádio, porque eu sou vidrado em rádio. Não, hoje você com o celular ouve um acontecimento, você liga para o rádio e já está no ar na hora. É verdade. Primeiro que qualquer sistema de comunicação. Você pega um telefone, olha, eu estou vendo um acidente aqui na minha frente. Entra, pum, 2, 3, 2, 1, e dá. Televisão já é um manancial mais difícil, né? Tem que posicionar a câmera, tem que dar o branco, tem que, enfim. O rádio não, o rádio é instantâneo. O rádio é agora. Esse é o rádio. E não muda. O rádio é o rádio, né? Ele não muda. Por isso que eu digo que ele é o tutor da TV e do jornal. As portas sempre do rádio estiveram abertas para você. Então você já entrou no rádio
E aí o teu primeiro papel no rádio, o que foi que você fez de primeiro lá? Veja bem, eu fazia um programa chamado Armando Show. Foi o primeiro programa que você fez? Foi. E eu fui convidado em 1962 por 2 radialistas. Quantos anos você tinha quando iniciou? Em 62 eu tinha 17 para 18 anos. Estava passando a ser maior de idade, né? Deixando de usar calça curta. Mas havia uma equipe na Rádio Clube que me convidou. Essa equipe era formada por Aldo dos Santos, que vive até hoje, graças a Deus, formada por Vieira da Cunha, que não está mais entre nós, e pelo comentarista, que era o Norberto Pereira. Norberto Pereira. Norberto foi até diretor do Santos Futebol Clube. Norberto já faleceu, Vieira da Cunha já faleceu, mas estão vivos ainda o Aldo dos Santos e o Walter Dias, também um grande radialista, que fazia parte dessa equipe. E eu integrei essa equipe, vou te dar o ano aqui, eu me lembro bem do ano, porque a Copa seria em 1962, no Chile. Então, 62 até hoje, você faça as contas e veja o tempo que se passou, né? 62 para hoje... 49. Não, 60. Ano que vem seriam 50 anos. 49. Ano que vem eu completo oficialmente, agora em 2012, eu completo então 50 anos de rádio oficialmente. Então, oficialmente. 49 anos. E na realidade hoje 49 anos. Ali eu comecei. Eu me lembro até hoje porque o Brasil tinha sido campeão do mundo em 58. Em 62, a dúvida era a seguinte: quem vai em 62? Geralmente foram mais ou menos os mesmos de 58, salvo uma ou outra exceção, foram os mesmos, né, em 62. E a discussão era quem será cortado, quem não será cortado. Então, em 62, a Copa foi em julho. Isso aconteceu mais ou menos em março, abril de 62, quando eu comecei oficialmente a fazer rádio. Bom, depois você fez esse programa Armando Show, aí você foi fazendo... Você chegou a fazer jornalismo, faculdade, essas coisas? Não. Nato mesmo. Eu sempre brinco o seguinte, eu sou um sujeito que não fiz faculdade de comunicação. Né? E alguém diz assim, mas tem muita gente que fez. Mas aí você tem que entender que o que prevalece, o que prepondera, chama-se veia vocacional. Se você tiver a veia, você independe da faculdade. Né? Eu sempre digo que Tiradentes nunca fez odontologia. Não havia faculdade naquela época, mas ele era um exímio dentista. Porque ele tinha a vocação para ser dentista, tinha a queda para ser dentista. Por isso Tiradentes foi o grande dentista que era na época, só você ler a história. Né? Hoje em dia você precisa da faculdade para legalização. Porque você vai entrar num jornal e ele te pede. Né? Mas para efeito de vocação, se você não tiver a queda, se você não tiver a veia, não faça, tente outra coisa. E o esporte? Quando que você começou a lidar com o jornalismo esportivo? Foi realmente em 62, quando houve a Copa do Mundo no Chile. Aí enveredei pelo jornalismo esportivo, aí não saí nunca mais. Acho que acharam que eu dava para o ramo, né? Que eu me daria bem no esporte. Aí fiquei no esporte, estou até hoje estou me aguentando no esporte, né? Mas você falou que não fez o curso, mas você fez uma faculdade de educação física. Fiz a faculdade de educação, fiz a FEFES. Conta um pouco aí daquela história do Pelé, você é da turma do Pelé? Quando eu fiz, da turma anterior? Não, eu fiz a FEFES em 73. Ah. E na minha classe estava o Pelé, estava o Biratã, que jogou basquetebol, que já faleceu. Estava o Fedato, que jogou pelo Palmeiras, que já faleceu. Leão também. Estava o Leão, bem lembrado o Leão, hoje técnico de futebol. Estava também a Simone, a cantora, foi na minha classe, né? E a Simone é um negócio engraçado, ela em 1974, a gente descia, ela parava nas escadarias ali, um monte de gente do lado da Simone, ela com o violão. Eu dizia, mas essa chata, toda vez ela para, e todo mundo do lado, aí parece uns bobos, né? E veio assim a grande Simone,
Porque naquela época a Simone era jogadora de basquetebol da seleção brasileira. E eu digo, ela tem que jogar basquete, nada de se pôr a cantar aí que nem uma boba. E olha só que asneira que eu falei. Não. Hoje foi a grande Simone. E quando você conta que a Simone morou aqui em Santos uma boa temporada na rua Mato Grosso, as pessoas... Morou aqui em Santos e adora Santos até hoje, a Simone. É verdade. Ela estudou aqui, ela morou aqui e tem um carinho pela cidade de Santos muito grande. Ela, quando veio fazer o show do Portuários, uma vez, ela disse na frente do Nelson Leal, já falecido, falou, poxa vida, me arrumem mais shows por aqui. Porque ela adorava a cidade de Santos, né? Quem não gosta também da cidade de Santos, né? A cidade de Santos realmente é apaixonante. De todas as reportagens que você fez na área do esporte, o que foi mais marcante para você na sua carreira? Como você fala com uma curiosidade, né? Claro. Foi em 1965 que a Rádio Atlântica de Santos, ela criticava muito a Ponte Preta, porque a Ponte Preta ia fazer a final com a Portuguesa Santista, em 1964. O Lauro Turbino deve estar lembrando, deve estar vindo na memória dele tudo que eu vou falar. Então, nós criticávamos muito a Ponte Preta, porque nós éramos de Santos. E a nossa emissora era a Rádio Atlântica de Santos. Então, nós entendíamos que quem tinha que se manter na divisão principal era a Portuguesa Santista, e não a Ponte Preta. Aí ligaram para Campinas e disseram, olha, lá em Santos tem uma emissora, a Rádio Atlântica de Santos, e estão sendo feitas muitas críticas à Ponte Preta, algumas até que machucam, né? E nós não sabíamos de nada e fomos a Campinas. Chegando lá, eu fui entrar e mostrei a credencial, jovem ainda, né? Diz assim o porteiro, o senhor não vai entrar. Mas eu estou com a minha credencial, não. Aqui o campo é da Ponte Preta, chama-se Moisés Lucarelli. Entra quem a gente quer e não entra quem a gente quer também. Conclusão, para ser bem rápido e não ser prolixo, nós não pudemos entrar no jogo. Fomos proibidos de fazer aquela partida entre Portuguesa Santista e Ponte Preta. Partida essa que a Portuguesa Santista ganhou por 1-0. O técnico era o Manga. Gol do Samarone. Quem fez o gol foi o Samarone. E o Urubatão, o falecido Urubatão, jogava pela Ponte Preta. E ele aqui, que Deus o tenha, mas ele é que contava para o pessoal de Campinas aquilo que era falado na Rádio Atlântica de Santos. Então fomos, entre aspas, muito bem recebidos, né? Entre aspas. Imagino. E então nós fomos, isso aí eu não vou esquecer nunca mais, nós pedimos licença, o José Liberato Scioli pediu licença para uma senhora, um casal já de idosos, e nós fizemos o jogo no Alpendre, no terraço dela. Pegamos uma linha telefônica, por isso é que eu digo que é o rádio, né? Pegamos o telefone, ligamos para a Rádio Atlântica, olha, aconteceu isso. Vamos ter que fazer o jogo aqui, desta casa. Então, do terraço, dá, porque a casa é em frente, como existe na Vila Belmiro hoje, certos terraços, né? E transmitimos o jogo de lá. Essa foi a maior curiosidade que eu poderia contar para você. Foi um negócio histórico, né? Transmitir um jogo de um terraço, de uma sacada de uma residência, né? Agora, o pior foi a torcida, né? A torcida que apanhou lá e... houve muita briga, lamentavelmente houve muita briga, muitas agressões, né? Que a Portuguesa voltou em 65, em março de 65, mas esse jogo era válido para o ano de 64 ainda, foi disputado em 65. Contava-se a título de curiosidade que a melhor panela de pressão do Brasil era a Portuguesa. Cozinhou a macaca velha em 90 minutos. Ah, sim. Naquele tempo, havia o tempo do Joaquim da Rocha Brites, Hermes Barsotti, grandes nomes, grandes figuras da Portuguesa Santista, né, que já se foram. Já se foram. Você falou vários nomes, citou vários nomes de pessoas importantes que estiveram na rádio, estiveram nos programas que você teve. De todas essas, agora eu falo na área do esporte, né? Qual foi a pessoa mais, assim, de destaque que você
recebeu no seu programa? Como convidado ou que tenha trabalhado comigo? Como convidado. Eu diria o Pelé. Pelo nome, pela fama, né? Marquei com ele uma ocasião e naquela época não era o Pepito ainda, era o Pepe Gordo. Eu disse, seu Pepe, será que ele vai? O Pepe falou, vai. O Pepe era meio duro para responder, né? Não vou falar ignorante, era meio durão. Vai, falou que vai. Mas eu tinha dúvida que ele fosse, né? Um belo dia no estúdio, porque funcionava muito aquela coisa do sinal, né? Você está fazendo um programa aí. O rádio é assim, né? Da técnica, você dá o sinal e vice-versa, né? Porque não tem TV, né? TV você não pode fazer isso, né? Mas rádio você pode. Então ele avisou, olha, Pelé tá aí. Quando o Pelé entrou, né? Fiquei... Tremendo. Mas qualquer um fica. Até hoje, nós estamos em 2011. Se o Pelé entrar no estúdio, até hoje o cara fica meio... E eu fiquei com a perna bamba, né? E o Pelé me deu uma entrevista de aproximadamente 30, 40 minutos. Foi sensacional. Estava o Leonel Eduardo também. Nós já estivemos aqui com várias pessoas que perguntamos para eles como jogavam bola, né? Eles retiravam o Pelé, porque o Pelé assim, é de outro planeta, eles sabem, o Pelé tirando o Pelé, que era de outro planeta. O Pepe falou isso. O Pepe, né? O Pepe sempre fala. Então, vamos tirar o Pelé da sua lista. Depois do Pelé, quem foi assim, quais foram? Pode até comente as pessoas que você recebeu, algum caso pitoresco que aconteceu numa entrevista. Como rolava isso? Olha, o Pelé é do outro mundo. Pelé não é terrestre. Pelé é do outro mundo. Não existe. O que ele fez, ninguém vai fazer. Isso aí é um ponto pacífico. A opinião não é minha. A opinião, eu estou repetindo a opinião que é Vox Populi, Vox Dei. Ou seja, a voz do povo é a voz de Deus. Muito bem. Eu, como curiosidade, eu vou te contar um fato que aconteceu no auditório da Rádio Clube de Santos. Nós tínhamos um programa lá chamado Não Minta. Esse programa era conduzido pelo companheiro Vicente Aires. E participavam dele Edson Fernando, enfim, vários jornalistas que faziam parte daquele programa. Muito bem. Era a época da Revolução. E nós recebemos cada semana vinha um convidado diferente. Naquela semana, a convidada era uma deputada. Chamava-se Conceição da Costa Neves, também conhecida como Conceição Santa Maria. Santa Maria. Não gostava. Ela não gostava, porque o nome de casado, o nome de solteiro, ela brigava, mas Conceição da Costa Neves assim foi. Era uma mulher muito dinâmica, muito corajosa. Muitos homens gostariam de ter a coragem que ela tinha. Muito bem. E ela participou do programa e começou a meter pau na Revolução, né? Que era uma ditadura e que as emissoras de rádio estavam todas elas amarradas no sentido moral, porque não podiam falar o que queriam, que era uma vergonha. E no fundo do auditório da Rádio Clube, rua José Cabaleiro, 60, né, apareceu o coronel Erasmo Dias, com mais 2 ou 3 soldados, 2 ou 3 estafetas do lado dele, entraram. Ele foi, isso te juro, pelo leite que eu mamei do seio da minha mãe. Ele foi e sentou na primeira fileira. E começou a contrapor-se, a contradizer aquilo que a Conceição falava. E a Conceição disse... Isso ao vivo? Ao vivo. E o Vicente Aires manteve a linha, né? E em um determinado momento ela disse, é uma vergonha. E ele gritou, vergonha a senhora. E ela disse, o senhor cale-se porque o entrevistado aqui sou eu. Eu sou a interlocutada. Eles são os interlocutores. E o senhor é assistência. Mantenha-se como tal. E ele falou, a senhora não entende nada de revolução, a senhora é um exemplo maligno para o povo brasileiro.
E ela peitou ele, isso eu posso estar com 200 anos, eu não vou esquecer jamais. Ela peitou o Coronel Erasmo com uma sapiência, com uma personalidade que 10 mulheres juntas não teriam. Ela foi impressionante. Conceição, já falecida, me parece, né? Conceição da... Impressionante, eu não vou tirar da minha memória jamais esse quadro. Quando ele gritou do auditório, ela gritou mais ainda. E disse, não se meta comigo. O senhor não sabe com quem está se metendo. Ela era deputada estadual ou federal? Federal. Eu não lembro bem. Impressionante. Faziam parte desse programa Norberto Pereira, Leonel Eduardo, Vicente Aires, Carlos Calmon, o Antônio dos Santos Costa, o Costinha também, né? E impressionante. Foi uma coisa que eu tenho até hoje guardado. E eu não comandava o programa, não era o comandante. Armando, vamos entrar agora no Santos Futebol Clube. Qual a tua relação com o Santos? Você não nega para ninguém, também não tem por que negar que você é santista, de quatro costados, é conselheiro do Santos, é um cara que acompanha o Santos, sempre acompanha o Santos. De que forma, como você foi entrar no Santos, como você começou e a sua trajetória no Santos? Olha, a minha trajetória, eu sou conselheiro efetivo no Santos Futebol Clube. No Santos, ninguém me tira do Santos, porque eu sou conselheiro efetivo. A minha carteira de conselheiro efetivo está aqui. Eu sou conselheiro há muitos e muitos anos do Santos. Agora, o que mais chama a atenção, Lauro, não é a carteira de conselheiro. O que mais chama a atenção é uma carteira de 1952, assinada pelo ateliê Jorge Cury. 1952, repito, assinada por ateliê Jorge Cury. 59 anos. Eu, ano que vem, completo 60 anos de Santos Futebol. Associado do Santos. A minha vida, a minha história é toda calcada no Santos, porque eu sou Santos. E você pode trair a tua mulher, o teu filho, o teu patrão, o teu chefe, o teu vizinho, mas você não trai o teu sentimento. Sentimento é intraível. Não sei se existe essa palavra. Se não existir, passa a existir agora. É intraível. É intraível. Então, meu sentimento é o Santos. Eu sou vidrado pelo Santos, sou torcedor do Santos, sou associado do Santos, conselheiro do Santos, crítico do Santos também, porque você critica aquilo que você gosta, mas na realidade é um sentimento que está acoplado em mim de tal forma que a minha vida, um pedaço dela, um taca da minha vida é o Santos Futebol Clube. Não posso negar isso. E o Santos me deu muitas coisas. Eu não dei nada para o Santos. Eu com o Santos conheci muitos países, estive nos Estados Unidos 2 vezes, estive no Japão, na Arábia Saudita, no Egito, México, América do Sul quase toda. Então estive aí em mais de 20 países através do Santos Futebol Clube. Quer dizer, através do Santos não, através os veículos que eu trabalhava, no caso Rádio Atlântica, Rádio e TV Gazeta, né, onde eu trabalhei durante muito tempo na Rádio e TV Gazeta, onde o comandante era o Peirão de Castro, né, depois o Roberto Petri, né, e também na Tribuna, e eu era escalado e eu ia, né. Quer dizer, então não foi o Santos que me deu, foram os veículos que tinham a passagem do Santos e determinavam quem iria. E muitas vezes eu fui. Então o Santos é uma loucura, né? É uma coisa que está umbilicalmente ligada à minha pessoa, por sentimentos, por palavras e ações. Pois é. Certo? Não, depois de uma declaração. já amarrou. Depois de uma declaração. Não, é uma declaração de amor e não tenha dúvida. E nessas suas idas com o Santos para lá e para cá, o que você poderia relatar que faça alguma diferença para ficar no seu depoimento? O que aconteceu de interessante? Como foi? Muitas coisas aconteceram, muitas. Eu vou te contar uma que não é tão velha assim, tem apenas uns 10 anos, se tanto, né? Estamos no México e houve uma briga entre os jogadores do Santos
e os jogadores mexicanos. E o goleiro do Santos chama-se Fábio Costa. Ele saiu correndo, a briga era no meio-campo. No meio-campo. Fábio Costa, ele olhou e viu os companheiros dele sendo agredidos. Eu te juro pelo que você me pedir, eu nunca vi uma coisa assim. Ele saiu correndo e foi até o meio. Quando chegou no meio campo, ele deu uma voadora, deu um salto, ele pá, caiu. Uá. Ele abriu, parecia um pebolim, abria assim, abriu. Ele formou um buraco ali. Ele caiu em cima de uns 6 ou 8, inclusive dos próprios jogadores do Santos. E até aí nada, veio a polícia, etc, etc. Aí depois, no hotel, vocês não vão poder sair amanhã de manhã. Por quê? Porque a delegação parece que vai ficar detida aí. Os jornais todos estão publicando La patada voadora de Fábio Costa, os jornais. Conclusão, foi preciso uma interferência da embaixada, ou do consulado, não me lembro bem, para que nós pudéssemos deixar o México, né? Senão tínhamos que ficar ali mais um tempo, né? Foi uma coisa muito curiosa que eu lembro. Outra coisa curiosa que eu lembro também foi a final contra o Boca, Santos e Boca, na Bombonera, né? Onde algumas bombas incendiárias foram soltadas contra a cabine de rádio, né? E a gente ficou ali numa situação muito difícil, mas muito difícil mesmo, né? E curiosidades e mais curiosidades, né? Por exemplo, outra curiosidade que eu estava com a delegação do Santos, e eu saí junto com alguns jogadores, e de repente tocou uma espécie de uma trombeta, uma corneta, não sei o quê, e na Arábia Saudita, na cidade de Riad. Riad ou Jeddah, não sei, acho que era Riad. E aí parou. Eu digo, para, o que aconteceu? Eu estou comprando aqui, o cara mal educado está fechando a porta, né? Está comprando uma seda para minha mãe, eu ia trazer para ela. Eu não vou aguardar, e o intérprete que falava isso, né? E porque na Arábia fala-se muito inglês. Eu não falo inglês, mas o Cabralzinho estava do meu lado, era o meu intérprete. Ele falou, não se preocupa. Estão fechando tudo que é loja, agora eles se ajoelham, viram para o lugar onde é Meca, rezam, 5, 10 minutinhos, é coisa rápida. Aí parou tudo, as trombetas da cidade soaram, e nós paramos, tive que ajoelhar também, rezar. E Ajoelhou tem que rezar. Ajoelhou tem que rezar. Um negócio logo de louco. Porque você está fazendo uma compra. De repente para, se ajoelha, fecha tudo. Para tudo, restaurante, café. Impressionante. 2 vezes por dia vira-se para Meca para rezar. Essa é outra curiosidade também, né, que aconteceu lá. Existiram várias, né? Armando, ao longo da tua carreira, do ponto de vista profissional, e o acompanhamento do Santos, vamos fazer um exercício aí de curiosidade, hipotético. Se o Armando Gomes tivesse que escalar o time perfeito do Santos, quem você escalaria? Muito difícil. Vamos lá, goleiro. Já me fizeram essa pergunta, é muito difícil. Goleiro, de todos que eu vi no Santos Futebol Clube, eu fico com Gilmar dos Santos Neves. Lateral direito. Lateral direito, de todos que eu vi, Carlos Alberto Torres. Que é considerado o maior do mundo em todas as épocas. Zagueiro, exatamente. Zagueiro central ficaria com Mauro Ramos de Oliveira. Quarto zagueiro, veja bem, Mauro Ramos de Oliveira ou Ramos Delgado. Aí a briga é muito boa. A briga é muito boa entre o Mauro e o Ramos Delgado. Quarto zagueiro, o que eu vi mais técnico de toda a minha vida foi Joel Camargo. E na lateral esquerda, vocês podem dar risada, eu fico com o Léo. Léo foi o mais perfeito lateral que o Santos teve até hoje. Ganhou títulos e grande lateral, além de grande caráter. No meio-campo, né? Meio-campo, eu colocaria, sem dúvida nenhuma, o Zito ou o Clodoaldo ou o Zito, mas a briga seria tremenda, né? E ficaria com o meia, o Mengalvio, né? E na frente, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, né? Isso aí não tem não tem o que tirar, né? Foi o maior Santos que eu vi, não sei se me equivoquei em alguma coisa, mas foi o maior Santos que eu vi em todos os tempos. E qual foi o maior... Vamos entrar na política. Isso aqui é um documento que vai ficar para a posteridade. Claro. Na tua concepção, qual foi o presidente mais estável, mais
que vislumbrou o futuro do Santos, o que plantou para o Santos crescer? Qual foi o melhor presidente do Santos? Foi Marcelo Teixeira. Foi Marcelo Teixeira. Vou te explicar por quê. O Marcelo, ele quando assumiu o Santos tinha muitas dívidas e não tinha nada. Então ele fez um trabalho que não foi um trabalho no presente, foi um trabalho que ele fez para o futuro. Hoje você tem os CTs, coisa que você não tinha. Hotel. Você tem um hotel 5 estrelas maravilhoso, maravilhoso. Né? E independente disso, ele conseguiu dar uma solidez à base. Né? Porque o Santos tinha, quando ele assumiu, infantil, juvenil e... Hoje ele tem sub isso, sub aquilo, sub 17, sub 13, ele deu estrutura, ele deu a carcaça. Hoje o Santos tem cabeça, tronco e membro. Hoje tem a carcaça, tem o forno para fazer. Se você não tiver o forno, você não tem o pão. E o Santos não tinha o forno, né? Por isso não tinha o pão. O Marcelo Teixeira ficou 10 anos lá, conseguiu ser campeão paulista, brasileiro, final da Libertadores, conseguiu títulos. Mas os maiores títulos que ele conseguiu foram exatamente esses, ou seja, dar ao Santos a carcaça, o organograma, ou seja, o que eu repeti, o que eu falei e repito agora, cabeça, tronco e membro. Agora, tivemos o grande Atier Jorge Cury. Eu seria um louco, desvairado, se não citasse o Atier pelas conquistas do Atier, né? Poderia citar perfeitamente outros que pegaram o clube em situação muito difícil, como Rubens Quintas, né? E fizeram um trabalho muito bonito. Mas o Marcelo, ele fez não pensando nele, o Marcelo fez para o futuro. Daqui a 10, 20 anos, vamos ter esse hotel, vamos ter esses campos do CT, vamos ter técnicos, fisicultores, massagistas que ele contratou, não para o time principal, para os times de base, que ninguém sabia quem era ou quem deixava de ser. Né? Você contratar um técnico para o time principal é uma coisa, agora para o time de baixo, ninguém sabe, né? Massagista, roupeiro, psicólogo, nutricionista, enfim, esse organograma todo de trabalho que o Marcelo deu. Por isso eu acho que ele foi importantíssimo no momento difícil que o Santos viveu. Né? Você falou da base. Eu me lembro que muitas vezes eu chegava mais cedo no campo, você também com certeza chegava mais cedo no campo, para ver o jogo preliminar, que eram os chamados aspirantes. De repente acabou, quer dizer, o torcedor do clube não tem a oportunidade de ver aqueles craques que estão despontando. O Edu esteve aqui há pouco tempo e eu estava perguntando para ele, Edu, um cara que eu vi jogando, que eu achei que não era um jogador até bom, razoável, o Zoca. O mal dele foi ser irmão do Pelé. Uma certa ocasião, numa madrugada, numa discussão numa mesa de um restaurante, o que o Lauro Tubino falou, eu disse em outras palavras. Ele teve um azar na vida. Foi. Ser irmão do Pelé. O Zoca sabia, o Zoca jogava com a 7 e vinha bem por dentro e fazia aquele terceiro homem por dentro, né? E era um bom jogador. Mas eles queriam que o Zoca, por ser irmão do Pelé, jogasse pelo menos 50% do que o Pelé joga. E ninguém joga 50%. Nem o Maradona não joga 50% do que o Pelé joga. O Maradona joga 20% ou 30% do que o Pelé joga. Eu nem sei se ele é o segundo do mundo, né? Pode ser que o segundo seja o de Stefano, o Garrincha, e o Maradona não. Entendeu? Mas seja como for, o Zoca era bom jogador. Agora, o que o Lauro Tubino falou é uma verdade. Quando você tinha as preliminares, você tinha o avant-première, você tinha o trailer. Então você ficava comendo o teu tremoço, batendo o teu papo, mas você via a preliminar daqueles craques que poderiam ser lançados futuramente. E você diz, olha, esse moleque aqui tem jeito, aquele ali leva... Hoje não, hoje é tudo no escuro. É só o técnico que sabe, porque fecha o treinamento, ninguém assiste o coletivo, né? É só ele que sabe. Antigamente não, você tinha esse era o chamado aspirante, né? Chamado aspirante, era muito interessante. Você citou um nome aí que nós vimos jogar, foi da nossa época. Em alguns momentos, eu cheguei a ver a genialidade do Garrincha. O Garrincha era um gênio. Era.
O Garrincha era um gênio e tem um detalhe, o Garrincha só não tinha cabeça, porque na realidade ele era conduzido. Era uma pessoa de fraca personalidade, de muita pouca cultura, né? O Garrincha mal sabia ler e escrever, mas aquilo que ele fazia, ele era perfeitíssimo, eu considero o Garrincha um dos 5 maiores jogadores que o mundo viu até hoje, né? Armando, o que te dá saudade na tua vida pessoal, no fundo do coração? De quem que você tem mais saudade? Bom, eu sempre lembro da minha mãe, né? Por ser uma companheira, uma amiga. A minha mãe, inclusive, ela prestava atenção em mim nos meus programas de televisão. Quando chegava algum fax que eu não gostava, eu rasgava o fax. E ela uma vez ela me disse, olha, cada vez que você faz isso, eu me sinto mal. Você rasga e esse telespectador parece que sou eu. Então eu nunca mais rasguei fax atendendo um pedido da minha mãe. E ela me dá muita lembrança, porque foi companheira, foi amiga. Tem a mãe que é mãe. E tem a mãe que é mãe amiga, que é conivente. Você é filho único? Sou filho único. Não tenho nem irmão, nem irmã. Talvez seja por isso, né? Mas ela foi fantástica, me dá muita saudade. Cúmplice, minha cúmplice amiga, conivente, né? Veja bem, eu não digo que seja um privilégio meu, porque toda mãe é mais ou menos assim. Toda mãe não é privilégio meu. Mas a minha foi fantástica. Tenho uma saudade tremenda dela. Me auxiliou muito no rádio. Tenho muito depoimento dela gravado até hoje, em rádio e TV, que eu tiro como exemplo, né? Mas eu tenho muita saudade, o meu tempo de juventude, as pessoas dizem assim, eu era feliz e não sabia, mas falam por falar. Mas é verdade, isso é a verdade verdadeira. Eu era felicíssimo. Que gostoso sair a pé para o baile do Iti Clube, do Elos Clube. Que gostoso tentar um convite de carnaval no Sírio-Libanês, era dificílimo você conseguir. Era dificílimo você. Eu consegui o convite, o Jorge Chamas me arrumou. Nossa, eu tinha meus 20 e poucos anos, né? Hoje não, hoje os caras fazem os bailes de carnaval e fazem, vem cá, para encher o salão, porque o salão não enche, né? Lá. E outra coisa, você ir no Gonzaga, eu ia no Gonzaga comer um sanduíche ali perto do Cometa, na Praça Independência. São Paulo. O São Paulo, o restaurante São Paulo. E você, naquele calçadão do Gonzaga, da Praça Independência até a praia, você não andava. Você não andava de tanta gente que tinha ali. É uma coisa impressionante. A cidade de Santos, naquela época, tinha 180, 200 mil pessoas. Hoje a cidade tem 500 mil, ou 400 e poucas mil pessoas, e aquilo está sempre vazio. Alguma coisa aconteceu. Pô, se tem muito mais gente, por que lá tem muito menos gente? Talvez seja porque hoje tem internet, hoje tem TV a cabo, hoje tem o Disque Pizza, hoje tem não sei o quê, naquele tempo. Mas era gostoso, era maravilhoso. O que eu falei há pouco, que minha mãe pegava uma cadeira, punha na calçada, vinha a vizinha, punha outra cadeira, a de frente trazia a cadeira. Ficavam várias pessoas conversando. Hoje, se fizer isso, vem um arrastão e leva tudo. Não dá. Mas eu era feliz e não sabia. Eu era felicíssimo. Pessoal, né? As Isso. pessoas tinham contato. Hoje em dia contato pessoal, MSN, né? Fiquei conversando pelo MSN. Papai, e você, e abreviam você, Criaram a própria linguagem, uma linguagem própria de quem não se interessa pela leitura, nem... Nada. As pessoas estão totalmente condensadas. Elas estão totalmente... Elas sentam as nádegas numa cadeira, ficam de forma utópica, de forma obsoleta, de forma obtusa, assim. É impressionante. Não tem o convívio, o amor, o sentimento, o contato, a sensibilidade de viver com as pessoas, lidar com as pessoas, contrastar com as pessoas, conversar, fazer amigos, né? Eu tinha uma turma enorme. Hoje ninguém tem turma. Você tem conhecido, inimigo e nada mais, lamentavelmente. No meu tempo não era diferente, né? Eu tenho muita saudade. E o Santos de hoje, o que você acha? Você fala o Santos ou a Santos?
O Santos. O clube, Não, eu falo a cidade. a cidade. É. A cidade de Santos hoje é uma cidade grande, é uma cidade moderna, uma cidade que, como todas as outras, progrediu, mas perdeu a sua essência. Perdeu a sua essência, perdeu o seu néctar, entendeu? É um osso que não tem mais o tutano. Você não sabe quem é quem, né? Naquele tempo você identificava as pessoas, né? Outro dia eu conversei com a Thelma e disse assim para ela, puxa, me lembro do teu pai aposentando as pessoas. Ela, pois é, mas ele fazia o bem. E é verdade. Hoje não tem mais isso, né? Eu acho muita hipocrisia, muita falsidade, né? O rádio de hoje, se você está no olha, fulano está doente. Ah, tá mal. Parece que aquilo é uma notícia que não chega a ser toda ruim, que ele pode ocupar aquele lugar, né? Lamentavelmente. Não há mais, vou te colocar um termo popular e atual. Não existe mais a lealdade de antigamente. Ah, você é saudoso. Não, não sou saudosista, não. Sou realista. E amor, né? Sou realista. Não existe. E o que Hoje cada um poderíamos por fazer si. para melhorar? Porque apresentamos um problema. O que você acha que podia fazer para melhorar essa situação? Eu acho que é uma coisa típica e intrinsecamente ligada ao ser humano. O ser humano hoje, ele é mais internet, ele é mais frio, mais calculista, tá certo? Menos sentimental, menos emotivo, lamentavelmente, menos amigo. Esse é o ser humano. Desculpe a sinceridade. E agora, então, vamos falar assim. Então, no futebol, eu perguntei da cidade, o que você achava da cidade de hoje. O Santos Futebol Clube. O futebol ainda é um lugar que leva muita gente ao estádio, ao convívio, né? Claro. E ali vai bastante gente, Claro. tem esse contato. O Santos Futebol Clube de hoje, como que você vê esse time que está atuando, a direção, os diretores, como você vê? Veja bem, eu acho que eles estão no Santos de forma profissional. Mas eles têm valor? Pode ser até que tenham valor. Mas eles estão de forma profissional. Vou repetir, profissional. Não estão de maneira sentimental. Não estão no Santos porque gostam do Santos. Estão no Santos porque, na realidade, eles estão... nem tudo que eu penso eu posso falar, né? Porque eu já estou cansado de processos e mais processos na minha vida, mas, na realidade, eles são muito mais profissionais, comerciais, do que sentimentais, né? Você há de convir que quem emprestou dinheiro para o Santos foi a família Teixeira, quem trazia coisas para o Santos era o Modesto Roma, quem se doava ao Santos era o Atier e vai por aí afora, né? O próprio Rubens Quintas pegou o Santos, não havia nem camisa para jogar, né? Hoje não, hoje a coisa está muito diferente, cotas de TV, cotas de patrocinador, cotas de não sei o quê. E antigamente, onde é que estavam as cotas? As cotas eram dos bolsos dos abnegados, né? Que hoje não existe mais. Nós ouvimos relatos aqui do Pepe, que descia de Pacaembu, né? Pegava Andava o de ônibus. ônibus para ir para casa. Depois da partida, É verdade. chegava aqui, pegava o ônibus. É verdade, é E verdade. aí o rapaz do lado perguntava para ele. Pô, você jogou hoje, eu ouvi no rádio e tal, marcou um gol, É aquele verdade. histórico 7-0 no Palmeiras. Exato, É mas uma verdade. coisa que eu queria te perguntar, mano, você que está bem enfronhado no meio, quando é que nós vamos chegar ao ponto do time estrangeiro comprar jogador na barriga? Está faltando pouco, né? Tá faltando. Está faltando pouco, porque hoje os times de futebol, eles não podem mais vender suas mercadorias. Você tem a mercadoria, você está apertado na tua casa, você vende alguma coisa e depois você recupera, tudo bem. Hoje não dá mais para fazer isso, porque com a lei do passe, né, você não é mais proprietário do jogador. Você tem um vínculo com o jogador durante certo tempo, durante 5 anos, 3 anos. Mas antigamente não, antigamente você tinha o vínculo, você era proprietário dos direitos federatícios e econômicos. Hoje não é mais assim. Mas o que o Lauro Tubino coloca tem toda a razão. Eles estão pegando garotos aí com 13, 12 anos. Né? Para você ter uma ideia, o Messi deixou Buenos Aires com 12 anos e 8 meses. Está na revista Placar. Com menos de 13 anos,
O Messi foi jogar no exterior, na Europa. Quer dizer, ele mal conhece a Argentina, que é o país dele. Saiu de lá com 13 anos. Né? Que, claro, ele joga na seleção argentina. Ele é argentino. Mas ele não tem nenhum laço umbilical, sentimental, que possa agregá-lo às coisas da Argentina. Se pedir para o Messi cantar um tango, ele não consegue nem assobiar um tango, porque ele não tem nada de argentino. Por quê? Porque o dinheiro vem e leva o moleque. Aí não dá para levar o moleque, arruma um emprego para o pai do moleque, que indiretamente é uma maneira de você atrelar o moleque a você. Então, garotos com 13, 14, 15 anos estão indo para a Europa de maneira impressionante, né? Isso vem se tornando um problema para todos nós. Iniciaremos agora, então, a gravação da segunda fita do depoimento do senhor Armando Gomes, no dia 14 de julho de 2011. Como falávamos, a pergunta do Lauro Tubino é sobre os jogadores que, como na Europa, são comprados na barriga. Você já deu a sua resposta. E agora nós vamos continuar, então. Quer fazer alguma pergunta? Não, eu queria que ele me fizesse um panorama do Rádio Santista hoje. O rádio que você conheceu e o rádio que você conhece hoje. Muitas emissoras sumiram, desapareceram, outras persistem ainda. Qual foi o papel da FM nesse esquema todo, Armando? Olha, vou falar uma coisa para vocês aqui, deixem gravado e eu assumo tudo que eu vou falar. O depoimento não é do museu, o depoimento é meu. Primeiro, é uma vergonha a invasão de evangélicos no rádio. Isso é uma vergonha e ninguém toma nenhuma providência. Os evangélicos compram os horários como quem compra tomate na feira de domingo de manhã. Quanto custa, quanto não custa, compra e leva, volta, leva mais e faz o que bem entender. Então, as emissoras de rádio estão se tornando emissoras evangélicas. É uma vergonha. Eles de madrugada, eles curam caspa, frieira, urticária, eles curam tudo. Uma salva de palmas ao Senhor. Salva de... É uma brincadeira. O rádio não é isso. O rádio não é isso. Antigamente, para você fazer rádio, você tinha que ter um registro. E o Vicente Aires e o Oswaldinho, que eram os líderes sindicais, eles diziam, você está fazendo rádio? Não, eu estou tentando. Não, mas pera um pouquinho. Você fez o curso? Você tem a credencial legalizando você como radialista? Então não pode fazer. E se alguém insistisse, o sindicato mandava um comunicado. Por que fulano faz rádio? Ele não é radialista. Ele é ilegal no meio. Você já viu alguém tentar operar apêndice de outra pessoa sem ser médico? Alguém discutir uma tese na OAB sem ser advogado? Por que o radialista vai falar sem ser radialista? Mas os evangélicos fazem isso. Nenhum deles é radialista. Compra-se o horário e as emissoras desaparecem. Nós temos em Santos 3 FMs que já desapareceram. E temos 8 AMs na mão de evangélicos. Você é contra? Não, não sou contra evangélico, católico, presbiteriano, ateu, espírita. Eu não estou falando de religião. É humanamente impossível você aceitar o que acontece no Rádio de Santos. Eles vêm e compram. E está comprado e ninguém fala nada. Não pode fazer isso. Rádio é uma concessão. O governo concede a emissora para fins, primeiro, entretenimento, informação e lazer. E quem vende? São os proprietários. São os proprietários. São os detentores dessa concessão. Os detentores dessa concessão. Isso é legal?
Eu acho ilegal. Eu vou dar um exemplo aqui e assumo tudo o que eu vou dizer. Eu trabalhava na Rádio Atlântica de Santos há questão de 2 anos atrás. E um belo dia me chamaram, olha, vai parar o teu programa. Falei, por quê? Porque a igreja tal arrendou o horário e passa a pagar por mês, parece que 40 mil reais por mês, 40. O dono da emissora disse, poxa, espera um pouquinho, eu estou gastando luz, água, pessoas que eu tenho contratadas na carteira que eu pago INSS, mandar tudo embora, entrego a rádio para ele, todo dia 8, tenho 40 pau no meu DOC bancário, 40 pau. E não tem nenhum problema com ninguém, com funcionário, com horário, com nada. E está sendo feito isso. No momento, é isso que está sendo feito na Rádio Atlântica. Que me desmintam, se conseguirem, ou que me processem. É isso. Então, é uma vergonha o rádio atual. Não existe mais a veia artística. Porque existem 3 tipos de jornalismo. Jornalismo informativo, jornalismo investigativo e o jornalismo opinativo. São 3. Eles não exercem nenhum dos 3. Eles não informam, não divertem, não opinam. Eles se julgam Deus para fazer milagres e mais milagres. Meu Deus do céu, você lê a Bíblia, nem Jesus Cristo marcava a hora de fazer milagre. Olha, estarei na cidade de Jericó às tantas horas para curar 8 leprosos. Não tem isso, não existe isso. Eles marcam o horário do milagre. Farei milagre tal dia, às tantas horas, em tal local. E o povo entra, aceita e paga por isso. É um absurdo. E ninguém faz nada. Nenhum deputado toma uma atitude falando que isso é concessão. Concederam a você o direito de explorar a emissora de rádio. Você não pode passar para outro. Como você tem um apartamento que você aluga, depois você pega o apartamento e sobrealuga para outras pessoas. Desculpe a sinceridade, não sei se devia ter falado isso, mas já falei e vai ficar gravado aí, porque eu quero que fique gravado mesmo. Armando, religião como amor. Armando, agora vamos voltar para o Santos. Isso. Vamos lá. É mais leve a coisa. Você, pelo tempo que você tem no Santos, acompanhando o Santos, mais de 50 anos e tal, qual o futuro que você quer para o Santos, no teu entender, e qual o futuro que se reserva ao Santos, no teu entender, dentro deste panorama atual? O que você quer para o Santos e o que você vislumbra para o Santos daqui para o futuro? Olha, o que eu quero, logicamente, como torcedor do Santos, sócio do Santos, conselheiro do Santos, eu quero sucesso, eu quero os títulos, quero que o Santos se mantenha nesse nível internacional que tem até hoje, ou seja, um clube vencedor, né? Eu quero como torcedor. Agora, o que eu posso prognosticar para o futuro, né? O Santos é um clube, viu, Laura? É um clube fadado por Deus a títulos. Porque eu me lembro quando o Pelé parou, diziam assim, o Pelé vai parar, Pelé parou, o Santos acabou. Mentira. O Pelé parou, o Santos conseguindo título paulista, brasileiros, internacionais, Comebol, Libertadores, títulos nacionais e internacionais, mesmo sem Pelé. Então, o Santos é fadado, o Santos é prognosticado por Deus a ser campeão, entendeu? E ninguém tira isso. Claro, evidente que existem percalços na vida, existem derrotas, mas o Santos é um time realmente fadado por Deus. Pode ter certeza disso. Que o que eu quero é que ele continue sendo um clube vencedor. E o que eu prognostico, né, é que ele vai continuar ganhando muitos títulos por ser predestinado pelo engenheiro do universo lá em cima. Você falou do Pelé aí. Disseram que raio não cai uma vez, não cai 2 vezes no mesmo lugar. Mas quantos raios já caíram no mesmo lugar aí? Robinho, 1, Neymar, 2, Diego, 3, e vai por aí afora se você
Nossa Senhora. E outros, diz que tem gente na fornada aí. Tem muito garoto bom aí de 16 anos, que eu não vou citar nome aqui de nenhum, Não. mas tem muitos garotos aí que no futuro serão um sucesso absoluto dentro do Santos e do cenário mundial, pode ter certeza disso. Então, você acabou de falar do problema do rádio que você apresentou no seu depoimento. Eu pergunto para você, o que você deixaria para os próximos radialistas, sabendo já todos esses problemas que têm envolvido a rádio, tudo isso que é desgostoso de ouvir, que você não relatou, o que você diria para os jovens que podem estar ingressando nessa profissão? Olha, o que eu diria para os jovens que pretendem ser radialistas é o mesmo que eu diria para qualquer jovem que pretende abraçar qualquer profissão. Primeiro, se você não tem vocação, se você não tem veia, se você não tem tendência para aquilo, não tente. Não tente. É como aquele cara que quer ser engenheiro e não tem nenhuma intimidade com os números. Então, por mais esforço que ele consiga empreender, ele não vai ser um bom engenheiro, né? Porque ele foi engenheiro porque estudou, mas não tinha aquela vocação. Então, para o radialista, para os radialistas que me veem neste instante, se você não tem essa queda, não tente. Não tente. Porque a profissão de radialista, ela é usurpada. Usurpada. Todo mundo quer uma carteira de radialista, né? Eu fui presidente da ACESAM, Associação dos Cronistas Esportivos de Santos, a ACESAM, de 90 a 94. E voltei depois a ser presidente outra vez. Hoje não sou apenas diretor. E eu ficava bobo como as pessoas diziam assim para mim, escuta, dá para me arrumar uma carteira de rádio? Uma vez um estivador me disse, pô, me arruma uma carteira de rádio, Armando. Eu digo, você me arruma uma preta da Estiva? Uma carteira preta da Estiva para mim? Eu não posso. Pô, tu não pode me arrumar uma carteira de estivador? Ou aquele que pretende ser radialista, mas é o advogado, eu digo, me arruma uma da OAB. Por que eu tenho que ceder a carteira de rádio? Então, o cara quer ser radialista pela fama, pela popularidade, pelo espanto, né? Mas ele não tem queda para aquilo. Então, eu acho que devia haver uma triagem. Uma triagem. Aquele que tem o português bem colocado, aquele que não comete erros de português para falar, que se expressa bem, tem uma boa concordância do plural, do singular, que tem peso de voz, timbre de voz, inflexão, tonalidade. E tem as características precípuas para ser radialista. Então hoje tem muito nego aí que quer... O Lauro Tubi não sabe que eu estou dizendo a verdade. Ele quer ser por ser. Mas ele não tem nenhuma tendência, nenhuma queda, nenhuma vocação, nenhuma veia para ser radialista. É por isso, talvez, que nós estejamos com tantos radialistas medíocres no nosso meio, lamentavelmente. Desculpe a sinceridade. Armando, dá para você explicar o sucesso do teu programa? Por quê? Qual é a fórmula? Vai, explica para nós aí. Olha, o programa Esporte por Esporte, ele é um programa que tem uma pontuação muito grande no Ibope, né? Na planilha da TV a cabo, eu fiz quase 3.4, 3.6, o que diz que de cada 10 TVs, quase 4 naquele horário estavam comigo. Isso é uma audiência impressionante, muito grande, né? Qual é o segredo? Não sei. 5 pessoas sentam, eu aqui, 2 aqui, 2 aqui. Somos em 5. E discutimos futebol como se estivéssemos num botequim, num bar. Sem sofisma, sem hipocrisia. Está falando uma besteira. Não, besteira fala você. Você que falou uma besteira. Porque isso tudo é o gostoso. Quando você olha, vamos apresentar, acabamos de apresentar, vamos ouvir, fica uma coisa muito teórica, muito metódica, sem improviso. Vocês conhecem alguém que converse futebol? Não existe. Vocês podem conhecer alguém que discuta futebol,
Mas conversar futebol ninguém conversa. Né? Então a essência do programa é essa naturalidade. Né? Você tomando um e-mail para mim, né? Diz que eu não entendo nada de bola. Eu digo, não, você que é um burro que não entende nada, você que é um energúmeno que está mandando e-mail para cá, fazendo uma pergunta totalmente indecente, que não cai com o tema do programa, não se adapta ao momento. Então essas respostas duras, essas respostas fortes, talvez elas sejam exatamente a magia do programa, entendeu? Esse interagir com o público de forma direta, né? De forma Polêmica direta. também faz parte da coisa. A polêmica também faz parte, porque se você tem aquele sim senhor, pois não, perfeitamente, estou de acordo. Se você não tem o contraponto, né? O contraponto, você não tem a polêmica. E da discussão nasce a luz, né? Da luz nasce a clarividência. Né? E tem muita gente que não gosta e assiste. Outro dia eu falei no programa o seguinte, o cara mandou um e-mail para mim, eu disse, olha, tem 3 coisas que eu não suporto. Bife de fígado, dobradinha e alcachofra. Muito bem. Mas eu vou no restaurante, eu não peço bife de fígado, eu não peço dobradinha e eu não peço alcachofra, porque eu não gosto. Quer dizer, isso é um masoquismo puro. Né? Teve um cidadão, ele talvez não saiba disso. Eu estava num antigo restaurante chamado Casa dos Arcos e a mãe dele falou assim, seu Armando, ele não perde um programa seu. Mas como assim? Ele manda e-mail para mim, não... mas a gente está na rua. Ele fala, eu vou para casa que eu vou assistir o Armando. Mas ele não gosta de mim, pô. Não me suporta, manda e-mail me xingando. Entendeu? Mas faz questão de estar... Então, o que foi levantado agora é com muita propriedade. Os caras não gostam, mas me assistem. É que nem Novalgina. É amargo, mas você tem que tomar. Entendeu? Agora me diz uma coisa. Se a gente pudesse fazer uma correção aí de rota, tirando aquela tentativa de ser médico que não deu certo, você repetiria tudo de novo? Você faria tudo exatamente como você fez? Eu acho que faria, Laura, acho que faria. Porque quando eu saí do Colégio Santista, os padres lá eram muito exigentes. E eu tentei a medicina, não consegui. E tudo que eu fiz eu não me arrependo. Os bailes que eu fui, os amigos que eu criei, os caminhos que eu percorri. Não me arrependo de nada, não me arrependo de nada. Você se acha uma pessoa de sucesso dentro da tua profissão? Não, acho que é muito cabotino. Faltou alguma coisa? Falar de mim mesmo, né? Eu não me considero um cara de sucesso. Não considero os programas que eu faço os programas de audiência. Não sei se é a mesma coisa. É claro, é evidente que é. Pode ser. Mas voltando na popularidade do seu programa, você já foi assediado politicamente para ser candidato? Já, ou para apoiar alguém? Já muitas vezes. E vou falar uma coisa para você. Eu vou citar 3 governadores do estado que diziam que eu tinha que ser candidato a vereador. Um foi o governador do estado, chama-se Mário Covas. Ele veio inaugurar a piscina olímpica do Santa Cecília. Aliás, a piscina não, veio inaugurar a cobertura ou aquecimento da água, uma inauguração que havia na piscina. E ele disse para mim, você podia ser candidato a vereador, Armando. Estava do lado da Thelma. A Thelma é prova do que eu estou falando até hoje. Estava também aquele nadador, que eu não lembro o nome agora, grande nadador brasileiro, medalha... Gustavo Borges. Estava o Gustavo Borges do lado. Gustavo ouviu também, como testemunha auditiva e ocular. Ele viu e ouviu. O Mário Covas falou, talvez em brincadeira, você podia ser candidato. Digo, não me interessa. Outro que citou que eu poderia ser candidato a vereador foi o ex-governador José Maria Marim, que governou durante 6 meses o estado de São Paulo. E o outro que citou, até recebi o livro dele agora mês passado, foi o Laudo Natel, que falou, ele foi meu paraninfo na faculdade, falou, você podia ser vereador, mas eu não tenho, eu vou arrumar briga, e você para ser político você tem que ter
aquele jogo de cintura, aquela flexibilidade que talvez eu não tenha. Eu sou muito incisivo, se não decisivo, pelo menos incisivo no que eu faço. E o político não pode ser assim. O político tem que dizer um sim, um não, um sim, e vai levando. Eu não teria... Eu seria um mau político, Mas não me faltaram convites, muitos convites para que eu seja político. Mas eu não tenho essa queda. Bom, em nome da Fundação Arquivo e Memória de Santos e da SEMES, nós agradecemos o seu depoimento. Muito obrigada. Muito obrigado, um beijo para todos.